ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, o Ministério Canaã, Quintino Cunha, sob a supervisão de nosso querido pastor Luiz Orlando. A graça e paz a cada um de vós. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Canaã, para a glória de Deus. Dando continuidade, irmãos, aos nossos trabalhos na igreja, né, ainda sobre isolamento, né, irmãos? Estamos com nossas igrejas fechadas, continuamos com nossas igrejas fechadas, mas a obra do Senhor não pode parar e damos continuidade à obra do Senhor através de vídeos. A nossa escola bíblica continua funcionando através de vídeo. Por isso, irmãos, eu já peço a ajuda de cada um de vós, irmãos. Vai compartilhando. Né? Se inscreve no nosso canal, vai lá no YouTube, QC News, veja lá a nossa página da nossa igreja, faça subir a nossa página da nossa igreja, chega lá, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais, faça crescer, irmãos, esse nosso trabalho para a glória de Deus, a fim de que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, irmãos, transmitir os nossos cultos online para a glória de Deus quando retornarmos às nossas atividades normais. Então, combinado? Tá lá, chega lá, QC News, lá no YouTube, ó, QC News, olha, ó, lá embaixo tem, ó, inscrição, ó, inscreva-se lá, ative o sininho lá no ladinho também, ó, ative o sininho para receber as nossas notificações. Vai na sua rede social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e compartilha, irmãos, esse link, irmãos, compartilha, faça crescer, a fim de que o nosso canal cresça mais e mais, para a gente continuar trabalhando a obra do Senhor. Dando continuidade à nossa escola bíblica Canaã, irmãos, vamos continuar dando a segunda aula das nossas lições, né? A nossa revista aqui na Sala dos Adultos é A Igreja Eleita, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Lições extraídas da Epístola aos Efésios. Né? Hoje vamos continuar na sua segunda aula, que hoje trataremos do assunto a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo da nossa aula de hoje está em Efésios capítulo 1, no verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática da nossa lição de hoje, irmãos, é a seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, antes que o homem pecasse, para desfrutarmos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe hoje está em Efésios capítulo 1, no verso 3 e verso 4, e do verso 9 ao verso 14. Assim está escrito, irmãos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos, revelando-nos, mostrando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu bom propósito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, ou convergir, de acordo com algumas versões, todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra.
nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O objetivo geral dessa nossa lição, irmãos, é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo. Objetivos específicos, em primeiro lugar, nós temos refletir a respeito da nossa posição em Cristo Jesus, como nos encontramos em Cristo Jesus. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Trazer para a gente como é viver a vida de Cristo, né? Como Cristo deseja que nós vivemos aqui neste mundo. E terceiro, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. A introdução, irmãos, diz o seguinte: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estava oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com os pecadores, para com todos os pecadores. A carta inicia, irmãos, com louvor de Paulo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está louvando, exaltando, e a gente vai ver os motivos por que ele está fazendo isso na carta. Primeiro tópico, irmãos, da nossa lição: a nossa posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou, nos delegou em Cristo o privilégio da salvação. O subtópico 1 desse tópico é a doxologia. E o que é doxologia, né? Às vezes vem umas palavras diferentes, né, irmãos, a gente, mas a nossa revista é completa, sempre nos dá um subsídio para a gente poder entender. E tem um subsídiozinho aqui que diz o seguinte, ó: doxologia vem do grego doxa, que quer dizer glória, mas a palavra logia, que quer dizer palavra de glória. É a manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. E hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Então nós já entendemos o que é doxologia, né, irmãos? São louvores a Deus, né? São enaltecimentos a Deus, né? São glorificação a Deus, né? Após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Está nos versículos 13 ao 14. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo
dar sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte louvor: para louvor e glória da sua graça. Verso 6. Ou para louvor da sua glória. Verso 12 e verso 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Subtópico 2, irmãos. As bênçãos espirituais. Isso aqui é tremendo. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, que percorrem ali os versos 3 ao verso 14 do primeiro capítulo, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, o verso 4. Predestinou-nos para sermos filho, verso 5. Nos fez agradáveis a si no amado, verso 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, verso 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora, do verso 8 ao verso 12. E revelou-nos a palavra da verdade, no verso 13. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, verso 13 também, na parte B. Ainda garantiu a validade da promessa, no verso 14. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exaltar, como Paulo: bendito seja Deus. A gente colocou um infonográficozinho aí, onde você vai perceber aí, sobre essas bênçãos. Algumas vezes, essas bênçãos baseadas nesse primeiro texto de Efésios. Do Pai são provenientes as bênçãos: a eleição, verso 4, a eleição que tem um propósito. Qual é o propósito? Sermos santos e irrepreensíveis. A eleição nos diz respeito a pessoas. Predestinação, que é no verso 5, é outra bênção espiritual, ela também tem um objetivo de sermos filhos por adoção por meio de Jesus Cristo. Já a predestinação diz respeito ao propósito. A gente não vai trabalhar pormenores essas doutrinas, irmãos, eleição, predestinação, porque elas são objeto da nossa próxima aula, viu? As bênçãos provenientes de Deus, o Filho, são a redenção, está lá no verso 7, a parte A, que a redenção é a libertação da culpa do pecado. Com o seu sangue, Jesus pagou o preço do nosso pecado. A remissão, que está no verso 7 também, na parte B, é a libertação do poder do pecado. Jesus nos concede novidade de vida para não andarmos mais no pecado. Revelação da vontade de Deus está no verso 9 e 10 do primeiro capítulo. A graça de Deus nos fez entender a sua vontade, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Este era o mistério que estava oculto em Deus, de fazer convergir em Cristo, congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão em cima nos céus, como as que estão embaixo na terra. Essa é a revelação da vontade de Deus. E herança, que herança aqui, irmãos? Está no verso 11 do capítulo 1.
herança, que quer dizer porção, propriedade, né? Ou seja, Israel e os gentios são agora o único povo em Cristo, né? São propriedades particular de Deus. Essas são as bênçãos provenientes do Filho. As bênçãos provenientes do Deus Espírito, irmão, do Deus Espírito, né? Do Espírito Santo. Nós fomos selados, que o selo aqui, irmãos, está no verso 13, é o emblema de propriedade e segurança. A promessa é que Cristo, na sua vinda, nos resgatará, tomará a nós o resgate total, né, irmãos, de corpo e tudo. Nós teremos o corpo glorificado e tudo. E a outra é o penhor, ou seja, o penhor, irmãos, é a garantia das bênçãos futuras do crente. No grego moderno, interessante isso aqui, o termo significa anel de noivado. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. É como se fosse uma quantia paga, né, para garantir que aquele objeto, que aquela propriedade é minha. No grego moderno, tem uma nova leitura sobre isso. Diz respeito como se fosse um anel de noivado. Isso combina muito com Cristo, já que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E o Espírito Santo é como se fosse esse anel de noivado, né? É o penhor da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. É a garantia que Jesus Cristo retornará e levará a sua noiva, levará a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 3, nós temos a nova condição, irmãos. A nova condição, a nova situação em que se encontra o homem. Nós temos também um infonográficozinho que fala da nossa antiga posição sem Cristo e a nossa nova posição em Cristo. Sem Cristo e em Cristo. Há uma diferença absurda nisso. Tópico 3, subtópico 3, nova condição, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Confira os textos, João capítulo 1, verso 3, e Hebreus capítulo 5, verso 9, e o capítulo 9, verso 12. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa nossa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da vida antiga que nós estávamos em Adão. Nós recebemos por herança, né, a natureza adâmica e por isso éramos escravizados pelo pecado, diz Romanos capítulo 5, verso 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. No nosso infonográficozinho, vamos colocar aí, mostra aí, né? Como é que estava a nossa posição. A posição do homem sem Cristo, ele estava da seguinte forma: sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, no verso 2. Eu vou ler aqui, irmão, faço questão de ler esses versículos aqui, porque isso aqui é tremendo. Efésios, capítulo 2, no verso 12, olha como nós nos encontrávamos. Que naquele tempo, ou seja, quando a gente não conhecia Jesus, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, sem promessa também,
E estranhos aos concertos da promessa, não tínhamos esperança e não tínhamos o quê? Deus no mundo. Não tínhamos Deus no mundo. Não tinha em que buscar, né? Segundo aqui, irmãos, éramos por natureza filhos da ira. Está no capítulo 2 também, no verso 3. Diz o seguinte, ó. Entre os quais todos nós também andávamos antes nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eu me recordo bem agora, irmãos, acho engraçado, que é um ditado popular, e esses textos aqui repelem muito isso, né? Bate muito nisso, que o ditado popular diz o seguinte: eu também sou filho de Deus, sou filho de Deus. Qualquer um diz que é filho de Deus, qualquer um que diz que é filho de Deus, mas não sabe, não entende o que é ser filho de Deus. E a Bíblia nos mostra que quando não estamos em Cristo, ou seja, quando não aceitamos Jesus, nós não somos filhos de Deus. Nós somos por natureza, que natureza? A natureza adâmica, nós herdamos do nosso primeiro pai, essa natureza pecaminosa, por isso que a gente sempre é tendencioso a pecar, nós sempre buscamos o pecado, nós sempre queremos satisfazer as obras da nossa carne, e nós somos por natureza filhos da ira, então não somos filhos de Deus. Só somos filhos de Deus como aceitamos Jesus. Então, para a gente quebrar esse negócio aí, né, que eu sou filho de Deus, qualquer um pode abrir a boca e dizer sou filho de Deus, a Bíblia é clara que não é todo mundo que é filho de Deus, só aqueles que estão em Cristo, e a gente vai entender por que isso mais adiante. Terceiro, irmãos, como é que estava a minha posição, segundo Efésios, sem Cristo no mundo? Mortos em nossos pecados. Efésios 2 também. Efésios 2, verso 5, diz o seguinte, ó. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Entendeu? Como é que a gente estava? Mortos. Para Deus, morto. Isso é o homem natural, irmãos. Isso é o homem, sabe? Natural, tendencioso ao pecado, né? Segundo Adão. Agora, nós em Cristo, como é que a gente vai ficar? A nossa nova posição em Cristo. Depois que aceitamos Jesus, depois que nascemos de novo, não só pelo batismo, mas buscando uma regeneração. Isso é importante, gente. Não é só descer as águas, aqui eu vou abrir um parêntese aqui. Não é só descer as águas, bater a fotinha, dizendo que foi batizado nas águas. Não, irmãos. Buscar regeneração. Ser nascido da água e do Espírito. Da palavra e ser direcionado pelo Espírito Santo. Isso é nascer de novo. Não é só descer as águas batismais. Entende isso? Ok? Então, nascer de novo é isso. Estar em Cristo é isso. Passar por essa regeneração. Amém? E aí, como é que a gente fica? Primeiro, se a gente estava sem esperança, agora nós temos esperança e nós temos Deus. Olha, confira comigo aqui, ó. Efésios capítulo 2, verso 18 e verso 19. Por quê? Por ele quem? Cristo. Ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já nós que éramos gentios, não conhecíamos a Deus, agora nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos céus e agora nós somos da família de Deus. E se somos da família de Deus, nós temos um Pai agora, que é Deus por intermédio de Jesus Cristo. Antes nós éramos filhos da ira, agora nós somos filhos amados. Olha o capítulo 5, verso 1, irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Agora nós temos um Pai, meu filho. Agora nós temos um Pai e a esse Pai nós devemos seguir, e a esse Pai nós devemos obedecer, e a esse Pai nós devemos pelo menos tentar imitá-lo. Tá bem? Terceiro, nós estávamos mortos em pecado, agora nós fomos ressurretos em Cristo.
Oh, glória! Olha o que diz o texto do capítulo 2 de Efésios, no verso 6. E nos predestinou juntamente com ele, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que diferença medonha. Onde a gente estava, qual era a nossa posição quando estávamos no mundo e agora qual é a nossa posição quando estamos em Cristo. Quando estávamos no mundo, filhos da ira, sem Deus, mortos em pecados. Quando estamos em Cristo, com Deus, filhos amados e ressuscitados, e não estamos mais sendo meramente participantes desse plano terreno, irmãos. Já estamos assentados nas regiões celestiais. O que é isso, irmãos? Já está garantida a nossa salvação em Cristo Jesus, se permanecermos fiéis a Ele até o fim, irmãos. Amém? Síntese desse tópico primeiro, queridos. As bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos-lhes ser agradecidos. Esse era um dos motivos que o apóstolo Paulo louvava a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Além de ter nos abençoado com todas essas bênçãos espirituais, nos dá condição de gozá-las dela, né? Por isso é o louvor. Tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, objetivando sempre Cristo como centro da nossa vida. Mesmo participante desse mundão louco que a gente vive. Mesmo participando desse mundão corrompido, né, irmão? Cheio de trevas, cheio de pecado. Essa loucura que a gente estamos vivendo nessa pandemia. Nós colocamos Cristo como centro das nossas vidas. Amém? Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus prometeu a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e a restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Primeiro subtópico: a revelação do mistério, do segredo, né? A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no verso 9 do capítulo 1, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses capítulo 1, no verso 26, está escrito o seguinte, escute, acompanhe aí com a sua Bíblia. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestos aos santos. Quem aos santos? Aos cristãos, aos que esperam em Cristo, aos separados por Jesus para a sua obra. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16, né? Que é o texto áureo dos evangelistas, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o bom propósito que propusera em si mesmo. É aquela mesma coisa, é dele, por ele e para ele, tudo é dele, né? Isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Os textos de Romanos capítulo 9, verso 15 e verso 16, e também Romanos capítulo 11, verso 32, vai falar disso, confira lá, vocês verem. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, a primazia, né? Colossenses capítulo 1, do verso 16 ao verso 20. Eu vou ler aqui para os irmãos. Verso 16 ao verso 20. Porque nele quem? Em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo é por ele, para ele e por meio dele, para que Cristo tenha a preeminência, né? Subtópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1, no verso 10 de Efésios. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, e Hebreus, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 11, 2 Coríntios capítulo 10, no verso 5. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Isso aqui é tremendo, irmãos. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, é também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude do tempo, dos tempos, segundo Efésios capítulo 1, verso 10. Aqui a palavra grega para tempos não é o cronos, que traz uma ideia de cronologia, né? Do nosso tempo, de contar o nosso tempo através de meses, né? Através de anos, através de séculos, né? Mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Atos capítulo 1, verso 7. Subtópico 3, irmãos. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, que configura a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o pronome também vós, para o pronome vós, quando diz também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Capítulo 1, verso 11 ao 13 de Efésios. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Capítulo 1, verso 12 e verso 14. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Por conseguinte, tudo o que fomos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos 17, 28. Síntese desse segundo tópico. Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Subtópico 3, irmãos, para nós finalizarmos. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel de salvação idealizado
por Deus Pai. Subtópico 1. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Veja aí Tito capítulo 3, verso 5 e verso 7, irmãos. É que a gente precisa tratar. Tito capítulo 3, verso 5 e verso 7, ao verso 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O selo do Espírito Santo, irmãos, ele purifica e regenera, irmãos. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, no verso 9. Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o verso 15 também, irmãos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 11. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 6, no verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 7 e verso 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Olha que coisa magnífica. Olha o que é o selo do Espírito Santo. O selo é o sinal de autenticidade, né? De autoridade, de que somos de alguém, né? Pertencemos a Deus. Então ele nos sela com o Espírito Santo. É uma marca do cristão, o Espírito Santo. Ele nos sela. O Espírito Santo vem para nos regenerar, para nos purificar e nos santificar. Né? Segundo, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Capítulo 1, verso 14 de Efésios. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo.
Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e verso 22. Está escrito, irmãos. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Síntese desse tópico 3 diz o seguinte, irmãos: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Fomos selados com o Espírito Santo, ou seja, Deus disse: este é meu, Ele nos marcou, Ele nos deu a sua autenticidade, né? Nos marcou lá com o selo dele, como também Ele é o penhor da nossa salvação. Eu estava estudando sobre essa questão de penhor, irmãos. Eu achei uma coisa bem interessante, foi que o grego moderno agora, a nova maneira agora de interpretar o grego moderno, diz o seguinte, que este penhor agora, eles têm a ideia de anel de noivado. Olha que coisa interessante. É como se fosse o noivo, desse um anel de noivado à noiva, como garantia que ele viria buscar para casar com ela. É ou não é parecido com a gente, irmãos? É ou não é parecido com Cristo e a sua igreja, né? Onde Cristo é o noivo, a igreja é o noivo, a noiva. E agora o Espírito Santo é como se fosse o nosso anel de noivado. Ele que nos assegura que Cristo vai voltar para a gente e vai nos buscar para a glória de Deus. Conclusão dessa aula, irmãos, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar, devem ter o objetivo de louvar e glorificar ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Bem, irmãos, finalizamos esta nossa segunda lição, né, do segundo trimestre, a sublimidade das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Aqui a gente começou a abordar aqui, a gente só passou por cima, sobre eleição e predestinação. É uma das doutrinas mais debatidas hoje e mais mal compreendidas também, irmãos. Quero perguntar a você, qual a diferença, irmãos, da eleição para a predestinação? Vamos saber isso na próxima aula. Eu aguardo a cada um de vocês na nossa próxima aula, nossa Escola Bíblica Canaã. Procure lá, achou lá que esse news lá embaixo tem lá, ó, inscreva-se, clica lá, se inscreva, tem um sininho lá, ó, as notificações, vídeo novo que a gente está fazendo, chega lá a notificaçãozinha para você conferir nosso vídeo novo. Além disso, irmãos, compartilhe nas suas redes sociais, irmãos, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Avisa o irmão que não está vendo as aulas, que está em casa, só de bobeira. Avisa lá, irmão, está tendo Escola Bíblica Canaã, irmãos. Aonde, irmãos? Online, na internet, no YouTube. Aí aproveita lá, se inscreve também, sobe no nosso canal, aprende a palavra de Deus, né? É edificado, ajuda a gente e a obra de Deus vai continuando, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima. Lembrando, irmãos, domingo, 9 horas da manhã, irmãos, vamos fazer uma live. Amém? Vamos fazer uma live, estejam prontos, 9 horas da manhã do domingo, no Instagram da igreja, viu, irmãos?
Amém. E graças a Deus. O Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a Pronto. que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina.